Ciências hoje falando sobre os animais vertebrados. Vertebrados, olha, vértebras. Vértebras tem osso, certo? Então, nós vamos falar sobre os animais vertebrados na nossa aula de ciências de hoje, certo? Vamos conhecer como é que se desenvolvem esses animais vertebrados. Vamos lá? Os animais vertebrados, eles pertencem ou pertencentes ao reino animal que possui vértebras, ou seja, os ossos que possuem a coluna vertebral. Dá para vocês observarem aqui que a gente tem muitos ossos, não é isso? A gente tem um esqueleto aqui e aqui a gente tem um cachorro. O cachorro tem osso? Tem. Então, se ele tem osso, ele é o que? Vertebrado. Os animais vertebrados são classificados em mamíferos, que é aqueles que mamam, ave, que tem penas, répteis, que são aqueles que rastejam, os anfíbios, no caso o sapo, e os peixes, certo? Vamos conhecer cada um? Mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados e alimentam-se do leite da mãe durante algum tempo após o nascimento. Uma outra característica comum a todos os mamíferos é a presença de quê? De pelos em seu corpo. A maior parte dos mamíferos é o quê? Terrestre. O ser humano, o cachorro, o gato e o cavalo são exemplos de animais mamíferos. Ou seja, mamam quando pequenos, passam uma fase da sua vida se alimentando do leite materno, do leite da mãe. Assim como nós, né? Quando a gente nasce e a mãe não tem o cuidado de nos amamentar. A gente tem também as baleias e os golfinhos, que também são mamíferos e, no entanto, eles não são terrestres. Eles são aquáticos, eles vivem na água. Diferente do homem, do cachorro, do gato, né? Do cavalo, que vive na terra. Por isso são chamados de mamíferos terrestres. Mamíferos aquáticos, aqueles que vivem na água. No caso de quem? Da baleia e dos golfinhos. As aves. Quem é as aves? A galinha, o pato, o avestruz, não é isso? Então, as aves, elas são animais vertebrados que nascem de ovos, ou seja, são ovíparos, como a gente já estudou lá antes. Elas possuem algumas características que é quem? O bico, a asa e o corpo coberto de pena. No caso, a galinha, o pato, o avestruz, o beija-flor, o ganso e o periquito. São alguns exemplos de quê? De aves, certo? Os répteis. Os répteis são animais vertebrados também, que geralmente nascem de ovos também, ou seja, são ovíparos, em alguns casos. Eles têm o corpo coberto de quê? De escamas, placas duras ou carapaças. Entre eles encontra-se quem? As cobras, os jacarés, as tartarugas e as lagartixas. São exemplos de quem? De répteis. E esses répteis, eles têm um corpo coberto de quê, gente? De escamas, placas duras ou carapaças. Placas duras. A tartaruga, por exemplo, não é isso, gente? Os anfíbios. Os anfíbios constituem o quê? A classe dos animais vertebrados. A característica mais marcante dos seres da classe é o seu ciclo de vida, dividido em duas fases, certo? Uma fase que é aquática, ou seja, na água, e outra que é terrestre. Apesar de haver exceções, alguns exemplos de animais anfíbios é quem? É a rã, é a perereca, é o sapo, que ele vive um tempo na água e um tempo na terra. Nos dois lugares ele sobrevive. Os peixes. Peixes não. O peixe ele já é totalmente aquático, né?
Os peixes são animais vertebrados também, porque possuem ossos, não é isso? Vertebrados aquáticos que os membros deles se transformam em barbatanas ou nadadeiras ou guerras, com que respiram o oxigênio na água, na sua maior parte, ou seja, o seu corpo é coberto por quem? Por escamas. E esses aí são totalmente aquáticos, por quê? Porque eles só vivem na água, não tem condições de viver na terra, certo? Continuando. Alguns exemplos aí de animais vertebrados. A tartaruga, né? O peixe, a ave, o homem, né? Veja só o homem aqui, olha. Ossos e o ratinho. Certo? Pronto, minha gente, vamos fazer a atividade com muito capricho, certo?